Notícia urgente agora, corre aqui para o nosso vídeo, acabou de ser confirmado. Líder dessa organização criminosa quer investigado por 100 homicídios, incluindo crianças. O que você vai ver agora é chocante. É que eles cumpram pena fora do país, se possível sejam extraditados. Então preste muita atenção, já vou colocar agora aqui para você. Você que chegou aqui no nosso vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui. Pessoal, eu tenho um aviso muito urgente e importante agora, preste atenção. Existe um plano secreto da ONU chamado Agenda 2030, que está mudando o mundo e vai atingir você e a sua família. É um plano muito grave que poucos estão sabendo disso. Por isso eu criei o curso A Agenda 2030 para revelar tudo o que eu descobri para vocês. Você vem aqui embaixo, na parte de baixo, abaixo do título, tem a descrição do vídeo e tem o link. É só você clicar nesse link e você vai entrar no curso, ok? Entra aí e fique sabendo de tudo agora. Então, preste atenção no que eu vou mostrar agora. Vamos para cima. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa, não tem soberania sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Essa é a soberania que a esquerda está dizendo para você. Vocês representam o que há de pior nesse país, é exatamente isso, porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês, não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635, impedindo a segurança pública de fazer a operação policial dentro da favela. E nesse tempo, obviamente, o que aconteceu? Se prepararam, se armaram, mais tráfico, mais dinheiro, mais preparo, para agora, quando a corda esticou e estourou, está tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente deveriam ser um local de moradia. Governador Cláudio Castro pediu 3 vezes blindados à Marinha, foram todos negados, e ainda com o argumento de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as forças armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? As forças armadas precisam fazer o seu papel quando necessário, assim como foi feito quando o Braga Neto, que agora está preso, mas poderia estar atuando como criminoso quando ele colocou a GLO na época do Temer, lá no Rio de Janeiro. E um dos lírios do campo que morreram hoje, que inclusive vocês de esquerda, nenhum falaram sobre os 60 mortos que eram criminosos, e estão pintando como se fossem vítimas da sociedade. Um que morreu, sabe quem foi, Domingos? Foi o líder dessa organização criminosa, que era investigado por 100 homicídios, incluindo crianças. Aí me vem falar que isso é culpa do governador. Ô animal, olha os estados que o PT governa, vai lá ver. A Bahia, infelizmente, das 10 cidades mais perigosas do país, 5 estão ali na Bahia. E quem disse que traficantes são vítimas não somos nós. Pelo contrário, nós defendemos que organizações criminosas sejam colocadas como terrorista. E quem negou essa classificação não fomos nós, foi o governo Lula que negou colocar ambas organizações criminosas como terroristas, e está dando no que deu. Gente,
criminoso tacando bomba pelo drone, em cima de policial. Mas o que dizer, né? Quando o Lula ganhou, tem um vídeo emblemático, né? De que quem estava comemorando, Evaí, os criminosos dentro da cadeia estavam lá, ó, fazendo L quando o Lula ganhou, entendeu? Então não tem dessa de que, ai, mas matou 60, infelizmente, 4 perdas nós tivemos, e aqui eu quero deixar o nome dos 4, Sargento Heber Carvalho, Sargento Cleiton Serafim, Marcos Vinícius, Rodrigo Veloso. Nenhum desses nomes foram citados pela esquerda. Pelo contrário, estão focados nos criminosos bandidos que aterrorizam a vida do cidadão na favela para poder chegar aqui e não se compadecer com esses policiais militares que são devidamente heróis. Agora, morreram 60 e morreram 4 de um lado. Para mim, a cada 60 de fato ali que morrer, deveria ter morrido, era muito mais. Porque criminoso que morre não volta para cometer crime. Aí se eu falar o quê? Meu Deus, Nicolas, que fala pesada. Nossa, daqui a pouco vai ter um esquerdoso reagindo a esse vídeo meu, né? Mas sabe o que é a realidade? É de que o Bukele fez em El Salvador, com o tamanho do Rio de Janeiro, combatendo o crime organizado com operação policial. Sabe o que aconteceu, Cabo Gilberto? Saiu do país mais violento do mundo para um país que não tem nenhum homicídio. E aí? Até quando? O Brasil vai tratar criminosos, sabe como? Como as ONGs tratam, né? Paz e amor, soltando pombas, menos Wagner Moura e mais Capitão Nascimento, tá certo? E aí a resposta que o governo dá a tudo isso é uma PEC da segurança, doutor Osmar, que coloca todo o poder na União. Agora eles falam que a União não pode ajudar, não foi nela solicitar. Então peraí, se vocês querem tudo para a União, a prova está cabal agora. Vocês não conseguem comandar um país, muito menos combater a segurança pública. E aqui no nosso país, infelizmente, eu nasci numa favela que hoje, inclusive, também está dominada pelo crime organizado, e 50 milhões de pessoas no Brasil vivem sob o jugo do crime organizado. A primeira coisa para a gente ter um país sério, Danilo, não é somente tarifa zero, é gás de graça, é não sei o que de graça, é picanha. Sabe o que nós precisamos como país para dar certo? Nós precisamos de paz. E para se estabelecer a paz, precisa acabar com aqueles que estão tirando a nossa paz. Simples assim. Parem de acreditar nessa conversa que pode parecer bonita, pode ter uma voz fofa, talvez querendo dizer que na verdade tem que fazer assim e assim, mas o que essas organizações criminosas precisam é de repressão séria, é que eles cumpram pena fora do país, se possível sejam extraditados, que se coloque a organização criminosa como terrorista aqui no Brasil, porque de fato é aquilo que eles são. E vamos ver até quando esses 85 presos serão de fato presos, né? Porque daqui a pouco a justiça dá um jeito de soltá-los. Acabei de ler aqui que a operação ainda está em andamento, o que quer dizer que ainda tem muito bandido para ser morto e que a mão do Senhor seja colocada em cima desses policiais e que não ocorra nenhum óbito. E se alguém for morrer, que morra quem é da organização criminosa. Obrigado, presidente. Há pouco eu escutei uma declaração, uma entrevista do ministro Lewandowski, que ele deu de tarde, né? E eu fiquei bem preocupado, porque Lewandowski foi ministro do STF, e ele realmente ele desconhece o artigo 144 da Constituição Federal. O artigo 144 diz que segurança pública é responsabilidade de todos, claramente todos, né? Então são todos os entes federativos, municípios, estados e União. E o Lewandowski, ele claramente, na frente de jornalistas ali, certamente jornalistas despreparados, né? Que não conhecem também a Constituição, o Lewandowski disse que é a responsabilidade dos governadores, né? Então, assim, ele foi enfático em dizer isso, e lamento que ele pense assim, porque não é o que diz a Constituição Federal de 88. E realmente o Rio de Janeiro ele tá enfrentando uma realidade muito diferente de uma realidade de banditismo. O que a gente tem no Rio de Janeiro hoje, a definição clássica é conflito não armado internacional, né? Perdão, conflito
conflito não internacional armado. A gente chama de CANI, conflito armado não internacional. É um conflito de longa duração, com forças irregulares enfrentando o governo federal, o governo estadual, né, com armamento pesado, um conflito de muita intensidade nos combates. Isso acontece normalmente na África, aconteceu na Síria, e está acontecendo no Rio de Janeiro. Então é uma questão de banditismo mais, não é polícia contra ladrão. Forças irregulares, com 1.200, 2.000 homens, enfrentando a força estadual de segurança, a polícia militar. Então é evidente que não é uma questão mais de polícia, é uma questão de soberania nacional, que deveria envolver, sim, o Lula, o Lewandowski, toda a sociedade brasileira, a entender que o Rio de Janeiro não tem condição de enfrentar essa realidade, e muito em breve, Ceará também não vai ter condição de enfrentar, porque o Comando Vermelho está lá, expulsando centenas de famílias das cidades da periferia, de Maranguape, mesmo de Fortaleza, uma questão que daqui a pouco Salvador também, a Bahia, não vai conseguir enfrentar. Então, essa questão do crime organizado, como se apresenta hoje no Brasil, ela não tem mais, não existe mais capacidade das forças estaduais enfrentarem sem apoio do governo federal, logicamente. Vou lembrar que em 2011, o governo Dilma Rousseff e o governador Cabral, o governo federal, em menos de 2 horas, disponibilizou para o governador Sérgio Cabral os blindados, né? A polícia militar dispõe de blindados, mas são blindados sobre rodas. E o blindado que pode passar pela barricada é um blindado com esteira, com lagarta, que é uma viatura mais pesada que só quem dispõe é a Marinha do Brasil. Então o governador tem razão, ele solicitou sim ao governo federal o apoio, o governo federal realmente não emprestou equipamento, não sei se por qual a questão burocrática disso aí, mas em outros governos, né, quando o governador era o Cabral, as viaturas foram emprestadas. Né? Eu acho que o governo federal criou algum tipo de obstáculo para a realização dessa operação com mais segurança. Só para ir a um ponto, o senhor chamou aí de conflito armado não internacional, a sigla seria CANI. Isso se aproxima de uma guerra civil? Antigamente nós usávamos o termo guerra civil, depois nós usamos guerra irregular, depois usamos conflito assimétrico, né? Mas hoje a definição clássica é essa mesmo, conflito armado não internacional. Você tem longa duração, isso passa de 20 anos, você tem conflitos de média intensidade, são 100 bandidos armados com fuzis combatendo 200 policiais às vezes, né? Você tem domínio territorial, um local, um território estabelecido onde o governo não consegue mais entrar. Então você tem todas as características de um conflito armado não internacional. No entanto, a polícia trabalha com regras da polícia. A polícia não pode entrar em qualquer casa para realizar busca e apreensão, a polícia não pode realizar revista pessoal em qualquer pessoa. Então, toda a dificuldade de uma guerra e uma força policial enfrentando. Então, realmente não temos mais legislação, não temos mais equipamento, não temos mais efetivo para enfrentar essa realidade de guerra, que é a realidade do Rio de Janeiro. Isso é uma posição que eu concordo plenamente com o governador Cláudio Castro. Sem a ajuda do governo federal, a situação vai ficar cada vez pior. Pergunta o seguinte, a polícia, as forças legais, têm arsenal suficiente para enfrentar os bandidos? No que se refere àquele equipamento tático do policial, o fuzil da Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje é bem moderno, um fuzil com 2 anos de fabricação, um fuzil importado de Israel, ou então dos Estados Unidos, é um Colt, ou então um IME, as pistolas são pistolas Glocks, né? Mas isso tudo, Augusto, é a realidade policial. O nosso blindado, o Caveirão, ele é sobre rodas, ele não consegue transpor a barricada do Comando Vermelho. A barricada do Comando Vermelho, ela é muito bem estruturada, ela é pesada. O equipamento ideal seria realmente uma viatura blindada de transporte pessoal, o M113, o Clanf, que só quem dispõe no Brasil é a Marinha, são os fuzileiros navais. Os helicópteros da polícia também já não são mais adequados. O Esquilo é um helicóptero versátil, mas ele é frágil, né? O governador do estado quer comprar um Black Hawk, mas a previsão é que ele chegue somente em dezembro. O Black Hawk ele suporta mais os impactos dos tiros. Mas o governo federal dispõe de Black Hawk, dispõe do Caracal, do Eurocopter, que são aeronaves mais blindadas, a gente pode dizer assim. A realidade enfrentada do Rio de Janeiro hoje realmente não é mais uma realidade, nem mesmo o BOP. O BOP possui equipamento muito bom, mas vou dar um exemplo aqui, essa ação dos drones, né? Os drones estão lançando aí artefatos explosivos, né? Que possuem fragmentos e podem machucar o policial, podem matar o policial, no raio de até 100 metros onde cai a bomba, né? Então essa é uma realidade muito nova. A polícia militar já deveria estar dispondo de equipamentos para abater esses drones, né? Isso é o que está sendo usado hoje na guerra da Ucrânia com a Rússia. E a nossa informação é que vai ficar um pouco pior, porque acabando essa guerra da Ucrânia com a Rússia, vai ter uma disponibilidade no mercado mundial de centenas de milhares desses equipamentos. E certamente o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, as milícias vão importar essas ferramentas. Já tínhamos visto antes, Augusto, o Terceiro Comando bombardeando o Comando Vermelho com essas ferramentas. Mas ataques a forças policiais, essa foi a primeira vez. E, lamentavelmente, o Lewandowski entende que isso não é ação de terror, né? Ele está certamente equivocado, porque isso é terrorismo. Capitão, eu tenho 2 perguntas. Uma é sobre essa PEC da segurança, porque a gente sempre suspeita quando um ministro da Justiça tão despreparado começa a empurrar de maneira incisiva a PEC da segurança, não ouvindo especialistas como o senhor. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é o que poderia ajudar se o governo federal, por exemplo, atendesse ao governo dos Estados Unidos em colocar essas facções PCC e o Comando Vermelho na lista de grupos terroristas? Conceituar PCC e Comando Vermelho e TCP como organização terrorista não é somente um simbolismo que a direita brasileira quer, é muito mais do que isso, sabe? É o fluxo de informação instantânea. Uma vez o FBI, a CIA, a Interpol,
o ATF, o DEA, entendendo que PCC, CV, TCP são grupos terroristas, o fluxo de informação passa a ser instantâneo. Em tempo real, a Polícia Federal Brasileira vai dispor de informações de transferência de dinheiro. Em tempo real, vamos obter informação de bandidos atravessando fronteiras, identificados pelos serviços de imigração, sabe? Isso é muito bom para a comunidade internacional policial que quer combater o terrorismo. Além disso, eu peço, Ana, que, se possível, um dia você entreviste um juiz do Espírito Santo, Eduardo Lemos. Ele lançou um livro há um mês chamado Terrorismo à Brasileira, onde ele explica a legislação de cada país do mundo, Itália, França, Portugal, Espanha, né? Situações como a que ocorrem no Rio de Janeiro hoje, onde o Comando Vermelho fechou dezenas de ruas, né? Uma ação que meramente visa colocar o Estado de joelho, espalhar medo, terror e pânico à população. Não tem nenhum objetivo de obter finanças, dinheiro. Uma ação dessa é uma ação de terror em qualquer lugar do planeta. Qualquer legislação do mundo abraça isso como terrorismo. E a gente está na contramão da história mundial. Então, essa publicação desse livro, desse juiz do Espírito Santo, chamado Terrorismo à Brasileira, de forma pedagógica, você explica para todo mundo por que essas ações que ocorrem no Rio de Janeiro, que ocorreram também em outubro de 2023, Ana, quando as milícias queimaram 37 ônibus no Rio de Janeiro em um único dia. Tá? 1 milhão de pessoas não conseguiam chegar às suas casas para dormir depois do expediente de trabalho. Né? Isso, logicamente, é uma ação de terror. Eu queria rapidamente ouvi-lo sobre qual a sua avaliação a respeito dessa operação. Alguns veículos de comunicação já falando que é a ação mais letal do Rio de Janeiro, com muitas mortes, né, 64 mortes nesse momento. Como é que o senhor avalia a operação em termos de coordenação ali, né, de preparo dos agentes? Mobilizaram ali cerca de 2.500 policiais para realizar essa operação. Como é que o senhor avalia o saldo final dessa operação de hoje? Essa operação foi planejada ao longo de 10 meses. Então a Polícia Civil, ela tinha informação onde estavam os paióis, as casas de algumas das lideranças, mais de 50 fotos de bandidos identificados, né, com mandado de prisão expedido. O BOP tinha informação das rotas de fuga que os bandidos usariam nas florestas, porque no entorno desse complexo, tá, existe uma mata atlântica, tá? Então até a informação dos possíveis rotas de fuga a polícia tinha apurado. Então, nesse momento eu estou vendo muita gente dizendo, não tinha inteligência nenhuma na operação. As pessoas confundem não tem inteligência, né, com morte de policial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes você tem todas as informações precisas e necessárias, você sabe onde está o paiol, sabe onde está o bunker do líder, você sabe de tudo. Mas para você ir lá buscá-lo, existe resistência, existe confronto, né? Normalmente, um bandido como Toca, ele está cercado por 5, 6, 7 guarda-costas, né? Normalmente o bunker dele é no subterrâneo, né? Então, para a polícia se aproximar, vai ter enfrentamento, vai ter confronto, vai ter bala voando, vai ter tudo isso. Mas, geralmente, um antropólogo, um sociólogo, o jornalista, ele vai dizer, olha, essa operação não teve inteligência nenhuma, porque morreram policiais, porque 64 bandidos foram mortos. É impossível hoje você entrar em qualquer reduto do Comando Vermelho sem tomar tiro, sabe? Com a força policial que foi usada. E não só no Comando Vermelho, eu vou lembrar para vocês que há mais ou menos uns 5 meses, a Polícia Militar tentou entrar no reduto do 3º Comando, na Cidade Alta, para prender o traficante de peixão. 400 policiais militares com todo tipo de informação necessária, com helicópteros, com blindados, não conseguiram sequer entrar na favela. Estavam 7 policiais baleados. Então, a ausência de inteligência, quando você tem inteligência obtida, não significa que você não vai ter enfrentamento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas as pessoas confundem tudo. Eu queria pegar um gancho dessa sua frase, essa questão dos jornalistas, dos sociólogos, dos políticos também. A gente viu muitas declarações de políticos do Rio de Janeiro criticando essa operação. Na sua opinião, essas declarações acabam legitimando a bandidagem no Rio de Janeiro? Acabam, ou melhor, delegitimando a ação da polícia e acabam incentivando esse tipo de situações, essa violência por parte das facções criminosas? Eu tenho absoluta certeza que sim, tá? O traficante sabe que ele tem uma rede de apoio, sustentação e colaboradores ingênuos, né? Que dizem que o Estado não deve estar presente, que aquela região tem que virar uma área de exclusão realmente, onde a soberania nacional não vai funcionar, onde o direito que o cidadão tem não vai funcionar também, porque a lei lá é a lei do tráfico, o julgamento lá é o julgamento do tráfico, né? Então é um país dentro de um país, né? É o que o Pastrana tentou fazer na Colômbia, quando cedeu um território gigante da Colômbia para as Farc, e não deu certo, né? E não deu certo. Eu converso às vezes com moradores, aliás, eu converso muito com moradores de comunidade, né? Eu tenho muitos seguidores aqui na minha rede que são moradores de comunidade. E eles dizem para mim, olha, a operação policial é algo humilhante. É horrível acordar de manhã com um helicóptero da polícia voando em cima da sua casa. No entanto, pior do que uma operação policial é você acordar e ter uma barricada do Comando Vermelho fechando a sua rua. Isso é uma humilhação total. O morador perdeu o direito de ir e vir, né? E aí, mais uma questão, o Comando Vermelho, ao longo dos últimos 5 anos, resolveu copiar as práticas das milícias, né? E não quer saber de vender maconha e cocaína mais, ele quer saber de explorar o território economicamente. Então, toda aquela atividade na favela de empreendedorismo, o borracheiro, a padaria, qualquer comerciante na favela hoje, de qualquer facção, ele tem que pagar uma taxa ao Comando Vermelho aí, que às vezes varia de R$400 a R$1.000 por mês, né? Isso não só no Rio de Janeiro, todo mundo viu aí uma notícia trágica do Ceará, em Fortaleza, há poucas semanas, de um vendedor de churrasquinho que foi assassinado pelo Comando Vermelho porque não quis pagar a taxa mensal de R$1.000, né? Então, essa é a realidade do morador de favela. A operação policial, de fato, é muito ruim, mas permanecer dominado pela facção é muito pior. E a gente tem que conversar com a sociedade. O que a esquerda quer? A esquerda quer deixar para lá e entender que essa região pertence ao Comando Vermelho mesmo e ao 3º Comando? Ou a gente quer dar uma solução para isso? Eu entendo que temos uma janela aí no Complexo do Alemão hoje.
vários bandidos mortos, muitos bandidos capturados e presos, né? Pelo menos 90 fuzis apreendidos. Então, de repente, seria o momento ideal para a gente fazer aquilo que não funcionou há 10 anos, que é a ocupação territorial. Há 10 anos, as UPPs falharam, né? O governo do Rio de Janeiro colocou lá containers que, na verdade, serviram lá de alvo para os bandidos. Vários policiais foram assassinados nas UPPs, né? Unidades de polícia pacificadoras, né? Mas o que deu errado na primeira UPP foi que a polícia não realizou muitas prisões. Então, nós ocupamos o território sem que as prisões fossem realizadas, sem que os fuzis fossem apreendidos, sem que as lideranças fossem presas ou mortas, né? Mas acho que dessa vez o Comando Vermelho está enfraquecido e pode ser uma solução aí, nesse momento, a ocupação territorial permanente, desde que o governo do Estado tenha apoio do governo federal, tá? Porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro não tem capacidade sozinha de ocupar um território desse tamanho, não. As televisões do Brasil e do mundo mostraram hoje o confronto entre o tráfico de drogas no Rio de Janeiro e as forças policiais. Isso demonstra que o presidente da República, o senhor Lula, está completamente equivocado ao dizer que traficante também é vítima. Demonstra que, durante a campanha, ele esteve equivocado ao subir o morro e colocar um boné ligado ao tráfico. Nos faz lembrar também a ida do ex-ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, ao morro do Rio de Janeiro sem qualquer segurança. E por que tudo isso acontece? Porque o atual governo brasileiro não se empenha em controlar as fronteiras. Ele não coloca as Forças Armadas, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal para um efetivo controle de entrada de armas pela fronteira. Vejam que só hoje foram apreendidos 100 fuzis. Ao longo do ano, quase 700 fuzis apreendidos no Rio de Janeiro. Tudo por falta desse controle. Lembre também que os Estados Unidos pretendiam colocar o Comando Vermelho, que foi a ação da polícia hoje contra o Comando Vermelho, como organização terrorista. O governo brasileiro não concordou, foi contra. Então tudo isso leva a um incentivo para essas organizações criminosas e deixa a população à própria sorte. Vamos lembrar também, porque logo vão aparecer os defensores de direitos humanos para dizer, olha, morreram tantas pessoas. Não, a polícia estava lá cumprindo ordem judicial de busca e apreensão e mandados de prisão. Se eles tivessem acatado a ordem das forças policiais, nada teria acontecido, mas não, receberam com armamento pesado, inclusive com o uso de drones. Drones só são usados, ao que nós temos conhecimento, até o momento, em guerras, mas hoje foi usado no Rio de Janeiro. Então eu quero deixar aqui a minha solidariedade aos familiares dos 4 policiais mortos. Solidariedade aos policiais e não aos traficantes defendidos por este governo atual. Minha solidariedade às forças policiais do Rio de Janeiro e que o governador, o secretário de Segurança da Polícia Civil e da Polícia Militar continue agindo firmemente em defesa da população. Meus amigos, agora, em meio a tudo isso, a verdade é que também o Conselho Nacional do Ministério Público, o famoso CNMP, está avaliando nesse momento se o Estado do Rio de Janeiro descumpriu a determinação do Supremo com base na famigerada ADPF das favelas, a ADPF 635, e com a aposentadoria do próprio agora ex-presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, o ministro Alexandre de Moraes assumiu temporariamente o comando da ADPF das favelas e já estabeleceu prazo de 24 horas para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a mega operação. Vamos tentar desconstruir também a sequência aqui desses fatos jurídicos, todos esses atores aí no ordenamento jurídico, como que um cobra o outro, o que isso realmente pode gerar na prática. Doutora Priscila Silveira, ninguém melhor que você. Sim, só colocando sobre a ADPF, que é importante a gente falar, foi derrubado muitas coisas nela, como por exemplo a questão do helicóptero, né, a necessidade de se avisar sobre as operações, mas uma coisa que eu acho que vai importar ali para o
CNMP é a possibilidade de entrar nas casas das pessoas, que isso ficou um imbróglio, né, na operação anterior, porque naquela ocasião havia mandados de prisão e aí eles teriam entrado em casas que seriam diversas e que não seriam aquelas colocadas devidamente nos mandados. Só que, Marinho, nessa situação agora é um pouco diferente. Por quê? Porque eles tinham situações flagranciais, né? Então, situações flagranciais, a nossa Constituição, ela permite que, neste caso, a polícia possa entrar na casa, nos domicílios, e já que o domicílio é inviolável, nele podendo só entrar em caso de desastre, para prestar socorro, em situação flagrancial ou com mandado durante o dia. Então, eu não sei qual seria ali o questionamento na desobediência à DPF. Por quê? Porque já não se tinha a exigência de se comunicar sobre a operação. Muito embora, como foi falado aqui anteriormente, houve pedidos anteriores, né, pelo governador e não foram ali atendidos para auxílio. E também não tem a necessidade, na verdade, houve a desnecessidade de operação de helicóptero. Aí eu não sei, eles utilizaram um helicóptero nessa operação? Utilizaram drones também, assim como os bandidos utilizaram drones para arremessar granadas, mas não é muito Isso foi a grande novidade. Não é muito difícil também a gente identificar. A gente viu na imagem pouco aqui, para quem nos acompanha por vídeo, que as pessoas, os integrantes do Comando Vermelho também, eles ostentam isso no morro. Por quê? Dá uma imagem de que, olha, poder, né? O poder, aqui ninguém mexe comigo, então eu pinto meu cabelo de vermelho para representar que eu sou do Comando Vermelho. Então é um tremendo absurdo, precisa também haver esse enfrentamento. Até a contagem aqui de uma fonte do nosso Fernando Souza, nosso produtor aqui do Morning Show, disse que são mais de 130 mortes já registradas. A Polícia Civil, por outro lado, garante que há uma sobreposição em relação a esses números. Claro que a gente lamenta as mortes dos 4 policiais, das pessoas que às vezes também sofreram com as consequências, né? Porque realmente acaba tendo esse efeito colateral, mas que essas mortes também desses 4 policiais, das pessoas inocentes, não sejam em vão. Por isso que precisa avançar. Eu acho que é no sentido, Marinho, só para complementar rapidamente, por que morreram 100 e só 4 policiais? Ou seja, se morressem 100 policiais, estaria tudo bem? Então, lógico que ali vai se avaliar se houve confronto, se não foi excesso. Eu acho que é nesse sentido que aí se pede, né, sobre a violação da DPF. Se houve de fato, como o David aqui colocou, um confronto, se eles estavam revidando, porque aí eles estariam agindo dentro da sua legítima defesa ou dentro ali do estrito cumprimento do seu dever legal, e aí, de fato, não há falar em crime, né? É isso, pessoal, mas